O tema de hoje é não maternidade. Por que que eu quis trazer esse tema? Por que que nós pensamos nesse tema? Porque ele chega no consultório muito para mim através de duas fontes. As mulheres que chegam num questionamento ou que trazem essa questão de terem optado pela não maternidade, e também mulheres que tinham a vontade de ser mãe, mas a vontade de ser mãe não pôde ser concretizada e que também buscam um lugar aí na sociedade sem a maternidade. Nós, para preparar o material, eu usei 3 livros. Então, assim, tanto eu quanto a Gabi, a gente tem muito uma questão de trazer a fundamentação das coisas. Então, vocês vão ver que os slides, que as coisas, eles foram preparados no material que a gente consultou. Eu acho importante essa referência e acho que é um respeito às pessoas que estudaram, escreveram e construíram os materiais. São muitos anos de estudos para fazer um livro. Então, acho muito importante trazer isso. O primeiro livro que a gente vai usar hoje é esse da Vera Iaconelli, o Manifesto Antimaternalista, tá? Que depois a Gabi vai utilizar quando ela fizer a aula de maternidade. O segundo é esse aqui, Mães Arrependidas. Ele é um estudo que foi feito em Israel por uma antropóloga que entrevistou várias mães que conseguem declarar que se arrependeram do processo de maternidade e que traz muito essa questão de ser empurrada para a maternidade pelas questões sociais. E o terceiro livro é esse aqui, Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, da Gabriela Caselato. E ele é um livro maravilhoso para quem não tem, vale a pena comprar também, porque ele fala muito sobre lutos não reconhecidos mesmo. E muitas vezes a impossibilidade ou até a opção de uma não maternidade é um luto, tá? Então vamos lá. Então o tema é além do ventre, ajustamentos criativos na ausência da maternidade. O primeiro ponto que chega muito no consultório e que eu percebo, que chega nas rodas de conversa com as amigas, com as mulheres, e que é uma pergunta que eu trago para a gente começar, é se a maternidade é um caminho natural ou uma liberdade de escolha. E aí, a Vera Iaconelli, ela traz muito isso, que existe um discurso maternalista que se ancora na ideia de que a mulher é naturalmente talhada para ser mãe. E que o cuidado que ela oferece ao filho, mas também aos familiares, em geral, é insubstituível por ser de uma qualidade única. Então, o que eu observo e o que eu quero trazer para a gente pensar é muitas vezes essa ideia que vem com a gente, com nós mulheres aí, durante todo o período histórico, que traz que se você é mulher, naturalmente você precisa ser mãe e que você precisa cuidar das pessoas. Então, assim, uma coisa que eu observo no consultório e também a hora que a gente abrir para conversa, quero saber, ouvir de vocês que são terapeutas, se vocês também percebem essa exaustão no universo feminino. Então, uma das primeiras coisas que eu trabalho é esse processo de awareness, da mulher se dar conta de tudo que vem com ela e de tudo que ela precisa cuidar, de tudo que ela precisa fazer, sendo que muitas vezes ela nem percebe se ela quer, se aquilo foi uma opção ou se aquilo é o único jeito de estar no mundo. E aí, eu acho muito importante a gente falar sobre sociedade. E esse livro da Donati, que eu falei para vocês, que é esse estudo, ela é uma antropóloga, ela traz que a convenção social, de acordo com a qual toda mulher deve dar à luz, se baseia em parte em uma estreita correlação fundamental entre
as mulheres e o corpo humano. Então, a mulher, ela é associada à natureza, devido ao seu corpo fértil, capaz de engravidar, dar à luz e amamentar, que é considerado de natureza animal. Então, eu observo que ainda hoje existe esse olhar biológico em cima da mulher. A sociedade, no meu olhar, ela se apossa disso e a mulher é vista ainda como alguém que precisa procriar. É um olhar muito biológico que a sociedade pega emprestado e coloca aí para a gente como uma obrigação. Os conceitos históricos, culturais, aprisionam as mulheres em uma ausência de escolha ilusória. Então, por causa do sexo biológico, uma vez que a sociedade ela ainda usa essa linguagem da natureza, nos faz persuadidas de que conceber e dar à luz, muitas vezes, é uma imposição. Então, a Donati, ela traz que é uma verdadeira tirania biológica. Nós, mulheres, somos empurradas para isso. Então, isso é um ponto muito importante que eu trabalho aqui. Quando a gente fala, né, de Gestalt, que a gente fala da singularidade, que a gente fala poder olhar, poder fazer escolha, todas essas questões são questões que eu trabalho no consultório, no sentido da mulher se dar conta se aquilo é um desejo, se faz sentido para ela, ou se ela ainda está muito amarrada a essa tirania biológica. A Donati também traz, acho essa parte assim maravilhosa, porque ela traz que o corpo feminino ele é julgado pela capacidade de conceber ou não. Uma vez que a capacidade da mulher de dar à luz, ela é considerada a essência da sua vida e a justificativa para a sua existência. Eu acho muito forte, eu acho muito pesado, e é uma escuta que eu procuro ter para essa dor que a mulher traz, de que muitas vezes, quando ela opta por uma não maternidade ou quando a maternidade não acontece para ela, esse julgamento, que é um julgamento de que muitas vezes é como se ela fosse menos diante do contexto da maioria das pessoas. Então, eu escuto e aí trago para a gente poder, de uma maneira sensível, ouvir esse relato, poder acolher e trabalhar com a mulher, o quanto muitas vezes isso vem de uma ideia reducionista, de que o corpo feminino ele foi feito para conceber e que também é uma construção histórica e social, que eu acho importante a gente poder quebrar. Toda mãe escolheu livremente a maternidade? As mulheres, muitas vezes, num processo que a gente percebe, né? Ah, eu tenho sofrido uma pressão da família, da sociedade, e aí eu acho importante a gente isso poder ser tema de terapia, dela poder olhar se ela escolheu, se é um caminho que faz sentido para ela. O julgamento contundente das mulheres que não são mães. Mulheres que não são capazes de conceber nem de dar à luz são com frequência consideradas defeituosas ou deficientes, uma vez que não realizam a única suposta vantagem concedidas a elas pela natureza. Então, assim, eu lembro que tem aquele reality no Netflix, que é um reality que chama Ilhados com a Sogra. E numa das temporadas, acho que a segunda temporada, tem uma sogra que descobre ali que o filho fez uma vasectomia, né? E que a nora, eles optaram por não ter filhos. E tem todo um contexto complicado dessa sogra, de muita revolta, de muita tristeza, de muito luto. E o programa ele vai construindo esse lugar de que a opção da maternidade é primeiro uma opção ou não opção da mulher, porque o corpo é dela, porque a vida é dela,
Isso também, nesse caso, foi uma opção do casal, e essa pressão de que às vezes o desejo de ser avó, o desejo de ser tia, isso não pode ser uma imposição para a mulher, porque ela precisa estar a serviço do desejo dela, não do desejo da sociedade. Então, esse olhar também para as mulheres que optam ou para as mulheres que muitas vezes não podem ter filhos como uma peça com defeito. E é uma coisa que eu observo no consultório, isso como um ponto de muita dor, de muita tristeza, e o quanto às vezes as mulheres chegam sem essa consciência. Bom, a Donati também traz a ideia da trajetória de vida normal ou natural. E aí, tanto normal como natural, muito entre aspas, porque essas ideias, elas se alimentam, em parte, do conceito cultural do determinismo biológico, que conduz ou deveria conduzir naturalmente a mulher à maternidade. Não obstante, ele também se baseia, em grande medida, na lógica cultural heteronormativa que, com frequência, condiciona nossas escolhas e ações. Essa lógica determina que há apenas um plano de vida que proporciona um progresso fundamental, quer dizer, uma rota tangível e natural em um mapa, com marcos pelos quais toda pessoa deve passar no decorrer do tempo, da escola para o trabalho, a vida de casal ou matrimônio e para a vida com filhos. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente poder pensar nesse contexto clínico dessa linha que é uma linha única, que é uma linha, e eu estou falando, né, nesse contexto cultural de Brasil, muito heteronormativo, de que a mulher precisa ir para a escola, precisa ir para a faculdade, precisa casar, precisa gerar filhos. Hoje em dia a gente tem toda essa pressão da estética, de que além de tudo isso, a mulher precisa ter um corpo padrão, ela precisa fazer uma série de coisas que a mulher chega no meu consultório exausta, exaurida, e que muitas vezes a gente pode, dentro de um contexto de singularidade, colocar esses pontos para ela pensar se ela quer, se faz sentido, se é a escolha que ela tem para a vida dela, ou se ela está muito pressionada por essa ideia de uma trajetória de vida normal. É normal para quem? É natural baseado em que ponto de vista? Bom, eu vou trazer 2 trechos do livro da Donati que eu achei que muito bonito. Aliás, o livro todo é cheio de entrevistas, é cheio de relatos, então acho que vale muito a pena a gente poder explorar isso. Um deles diz, a mulher diz: todos à minha volta estavam tendo filhos. Eu rodeada de mulheres jovens, amamentando e empurrando carrinhos de bebê, a voltas com bebês, fraldas e todas essas coisas. Então, nesse relato, a gente pode ver que existe aí, né, os ciclos de vida, que ele é vivido pela maioria, ainda hoje pela maioria, e no trabalho de consultório, como isso aparece nos discursos, nos diálogos, muitas vezes como as mulheres se sentem quando elas não estão dentro do que está acontecendo com a maioria delas. Num outro relato, que diz o seguinte: hoje estou com cerca de 35 anos e ainda não ouço meu relógio biológico. Nem meu corpo, nem minha mente dizem que supostamente chegou o momento, mas a sociedade sim. A sociedade faz isso a todo momento, elevando cada vez mais a voz, né? Então hoje tem todo esse olhar também, né? Nossa, você é solteira,
Ah, você não casou? Nossa, você já tem 35 anos, como é esse relato aqui do livro. Olha, já está chegando sua hora, não vai dar mais. Você não vai ter filho? E eu acho que depois a Gabi, no módulo dela, ela vai falar especificamente a respeito dessas coisas, dessa pressão e o que acontece quando chega a maternidade e todos esses construtos que eu acho que a gente no consultório precisa ter um olhar diferente. Quando a gravidez é desejada, mas não acontece, que isso também tem sido uma pauta do meu consultório. Então, mulheres que desejavam engravidar, mas que por diversos multifatores a gravidez não aconteceu. E a importância da gente ter um olhar para esse luto, a gente ter um olhar como gestaltes terapeutas de como a gente vai fazer esse manejo, porque a gente ainda tem muitas falas da sociedade a respeito disso. Cerca, e aí eu estou trazendo já o livro da Gabriela Caselato, e que ela fala que, no livro, de 10 a 15% dos casais em todo o mundo é infértil, sendo um terço das causas de origem masculina, um terço feminina e um terço combinada ou indefinida. Então, aí eu estou trazendo uma não maternidade nesse lugar da mulher que entendeu o que ela queria, mas esse plano não foi concretizado. A maternidade não aconteceu. Quando o filho sonhado não se torna real, isso gera consequências em todas as esferas. Então, o que eu estou trazendo aqui? Aquela mulher que se dá conta de que o desejo dela é genuíno, de que ela quer o filho, de que ela quer se tornar mãe, mas se vê diante da impossibilidade disso acontecer. E isso afeta todas as esferas. Então, isso afeta a esfera deste casal, isso afeta a esfera financeira da vida da mulher, a esfera social, a esfera familiar. Então, quando esses casos, quando a gente se depara com esses casos, eles têm uma complexidade muito grande. E o que eu trago aqui, a importância da gente poder pensar a respeito disso. Um filho é sempre carregado de significados, muitas vezes partilhados pelo olhar da comunidade e da cultura, como representação de uma nova vida, de novos começos, reinvenções e significados. Então, assim, é sabido que quando chega um filho na vida de uma família, na vida de uma mãe, ele, assim, existe mudanças, muitas mudanças. Agora, o que eu trago aqui, o ponto para a gente pensar é o não nascimento do bebê. Ele também, ou a não chegada de uma maternidade, ela também convida, então, a esse lugar de também repensar essas expectativas futuras, onde elas serão depositadas e sobre o que se construirão. Então, é muito sobre isso que a gente fala no manejo da Gestalt. Eu tinha um plano, então, assim, durante muitos anos, eu me imaginei ser mãe, me imaginei construir ou viver isso, e aí, quando eu chego diante de que isso não vai acontecer, esse plano ele não vai rodar. A Gabriela traz é um vazio literal no ventre, mas também um vazio simbólico sobre o esperado para o presente e para o futuro. Então, gente, isso tem uma importância gigantesca no processo terapêutico dessa mulher. Então, assim, como a gente vai trabalhar esse vazio? Como a gente vai trabalhar esse ajustamento? Como a gente vai trabalhar essa construção de um novo lugar, de uma nova vida? E, principalmente, a gente precisa falar sobre esse luto.
A gente precisa se debruçar sobre isso. Isso precisa ser olhado de uma maneira muito especial. O luto da infertilidade, ele ocupa um não lugar. O lugar de um luto que não se reconhece, de um projeto que não se cumpriu. Para compreender a dimensão desse luto, é necessário olhar não apenas para a perda do bebê, mas para todas as implicações dela. Como que a mulher ajustou isso? Como que o casal ajustou isso? Como que a família fez um ajuste diante desse cenário de uma não maternidade? E aí também tem o lugar da perda da fertilidade. Por quê? Porque para a maioria, né, das mulheres, muitas vezes a descoberta da infertilidade, ela só acontece quando existem as tentativas de engravidar. Então, muitas mulheres, elas só entendem que elas não serão mães biológicas quando elas começam a tentar. E tudo isso leva um tempo, tem uma complexidade, muitas vezes no casal. Então, a Gabriela ela traz isso que a perda da fertilidade e da criança que não será concebida não é socialmente reconhecida como luto pela falta de clareza sobre o que foi perdido. Duvida-se, inclusive, de que seja uma perda, uma vez que ocorreu antes, mesmo de a criança ser concebida. Então, assim, diante das tentativas de gravidez, muitas vezes esse luto ele não é acolhido. E aí a sociedade, às vezes, gera, e assim, eu já ouvi relatos também, né, de terapeutas que muitas vezes falam assim: ah, mas você pode adotar, ah, mas você não precisa ser mãe. Então, assim, esses relatos, gente, eles não deveriam nem caber para a sociedade de uma maneira geral. Quanto mais caber num contexto terapêutico. Por quê? Porque a gente está ali diante de uma dor. Essa dor, ela precisa ser acolhida. E aí, neste texto do livro, é dito que a perda não é reconhecida, muitas vezes porque não ocorreu a existência física da criança. E a mulher, que já amava antes mesmo de se descobrir fértil, é negado o direito de enlutar-se, por não haver nenhum reconhecimento do seu senso de perda. Então, assim, o senso comum muitas vezes entende que se não houve perda da criança, não há luto. Sim, há luto. E que também é uma coisa que a gente pode até discutir num outro momento, que os abortos, as perdas gestacionais, elas também são lutos não reconhecidos pela maioria das pessoas. Então, assim, o que eu estou chamando a atenção para esse olhar sensível que a gente precisa ter diante de todas essas questões que envolvem a mulher. Para a mulher, a infertilidade, ela é vivenciada como um encerramento do projeto de sua vida, a maternidade. Então, muitas mulheres se veem diante da impossibilidade de ter uma maternidade biológica e a gente precisa poder conseguir manejar isso. Por quê? Aqui ocorre o rompimento desse sonho e dos afetos colocados no filho desejado. É mulher infértil, é a mulher infértil, portanto, ela experimenta total ausência de aceitação, de cuidados e do apoio que isso lhe assegura, o sentimento de pertença e de conexão. Então, esse é um trabalho tão complexo no consultório, que é aquelas mulheres que sonham com a maternidade, que se viam nesse lugar e, diante da impossibilidade dessa maternidade biológica acontecer, quais são os outros lugares possíveis para ela? De que jeito que ela vai estar no mundo?
Ao romper com o mundo, como se presumia que ele fosse ser, é que se vive o luto. Então, a gente fala aí da queda do mundo presumido. Com o filho que não vem a mãe que sonhou ser, não vem o pai que se sonhou ser, não vem a família que se sonhou ter, não vem o roteiro que se planejou viver. O luto na infertilidade, portanto, engloba todos esses não nascimentos. O que morre no presente, no momento da decisão de não tentar mais ou da impossibilidade de continuar tentando, é também o futuro. Então, a gente sabe, né, e o texto ele fala muito disso. Ele fala de todo o universo aí das clínicas de fertilidade, todo esse desgaste, todos esses exames que a mulher passa, todo esse estresse que são muitas vezes estresse de anos. E aí, quando é tido, olha, é só até aqui, então, assim, os tratamentos realmente eles não funcionaram para você, ou teve algum agravo no meio disso, em que, olha, não vai ser mais possível continuar. É um momento muito sensível, porque é um momento que também todo o entorno, todo o sistema dessa mulher, muitas vezes também precisa e tem um luto aí para ser passado, para ser vivido, e que é uma coisa que a gente discute pouco. E é um lugar de muita dor, e a gente sabe a importância também de poder trabalhar esse luto para que depois ele não traga outros desdobramentos em todo esse contexto. Reconhecer e validar essa dor é o primeiro passo em direção a um futuro diferente do imaginado, mas que ainda pode trazer muitas alegrias. Então, assim, isso é basicamente, gente, o que a gente trabalha no consultório. O que está doendo? Vamos colocar luz nessa dor, vamos falar sobre ela, vamos acolher, vamos validar, vamos trabalhar para que a hora que essa paciente puder, ela possa começar a fazer os ajustamentos que ela precisa, ela possa pensar num novo modelo e ela possa entender para ela outras possibilidades. Eu estou falando aqui, gente, especificamente da maternidade biológica, mas muitas mulheres entendem não, que elas vão ajustar aí através de adoção, através de outras possibilidades. E muitas mulheres entendem, que é uma coisa que eu vou trazer no módulo que eu vou falar sobre perimenopausa e menopausa, que assim, a maternidade biológica, ela é uma impossibilidade para mim, eu vou tentar um modelo de maternidade por outras vias ou não. Eu vou ajustar minha vida de um outro jeito. Não é a minha única possibilidade de estar no mundo ser mãe. Ser mãe é uma possibilidade. E poder olhar também, né, para essas construções que a sociedade impõe e que a sociedade traz. O trabalho do Gestalt terapeuta, eu trouxe só 4 pontos, tá? Um primeiro, né, da relação dialógica. Então, esse olhar da escutativa, esse lugar do acolhimento, esse lugar de ver aquela pessoa dentro da singularidade dela, dentro do formato de vida dela. Isso é um ponto essencial. O outro ponto é a awareness. Então, dar-se conta, perceber, poder entrar em contato, como ela pensava, que brincadeiras que ela tinha na juventude dela, o que ela escutava. E hoje não é raro uma pergunta, né, que eu faço: o que você escutava, né? O que seus pais falavam sobre gravidez? E muitas mulheres, eu acho que, inclusive da minha geração, inclusive eu, de trazer também todo esse terror que era ficar grávida na juventude, ou não, o quanto eu já sempre ouvi os meus pais falando que eles queriam ser avós, e como assim eu vou dizer para eles
que não terá esse neto biológico, né, sonhado, ou como que isso é conversado na minha relação a dois, no casal que eu estou. Então, é a mulher se dando conta. Um outro ponto que eu trouxe todo sobre toda a apresentação, que é o ajustamento criativo, que a gente vai fazendo essa costura, a gente vai fazendo essa construção, a gente vai trazendo para a mulher esse olhar sobre outras possibilidades e os experimentos, que são também, acho que, uma das riquezas da nossa abordagem. Desenho, linha da vida, outras expressões, então mitos, metáforas, parábolas, tudo isso que a gente vai tentando entender qual é o universo que circula essa mulher que está na nossa frente e que ela também vai podendo ir se vendo e se percebendo não só através da fala.